Olá, pessoal. Hoje é terça-feira, 2 de dezembro de 2025, e nosso querido e grande amigo Larry Wilkerson está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Larry. Wilkerson is here with us. Welcome back, Larry. Estou feliz por estar com você, meu querido amigo. O juiz nunca quis se livrar dessa. Larry, let me start. Please subscribe and hit like button. Larry, deixe-me começar. Por favor, inscreva-se e clique no botão de curtir. Isso realmente nos ajuda, porque o algoritmo funciona dessa forma, e fazer isso nos ajudaria enormemente. Agora, Larry, deixe-me começar com o caso da Venezuela e o que aconteceu com o barco. Você sabe, eles bombardearam o barco. 2 sobreviventes saíram dele. Depois, atingiram-no com uma segunda bomba e assassinaram os 2 sobreviventes do primeiro ataque. Eis o que a Casa Branca está dizendo em resposta. Porque há muitas repercussões sendo discutidas na mídia tradicional e alternativa sobre o que está acontecendo na Venezuela e esses ataques. Eis o que a Casa Branca disse. Venezuela and the attacks. Here is what White House said. A administração confirmou, negou ou revelou se houve algum sobrevivente após aquele ataque inicial? E que ameaça iminente 2 sobreviventes representariam, presumivelmente agarrados aos destroços daquele barco? Mais uma vez, como eu disse, acho que vocês não estão realmente ouvindo com atenção a declaração que apresentei. O almirante Bradley agiu totalmente dentro de sua autoridade e da lei ao ordenar o engajamento para garantir que o barco fosse completamente destruído e que a ameaça dos narcoterroristas aos Estados Unidos fosse eliminada. Para quaisquer outras perguntas sobre o raciocínio dele, eu os encaminharia ao Departamento de Guerra. Obviamente, eu não estava na sala. I'm glad she's taken the cross off of her neck. Sim, fico feliz que ela tenha tirado a cruz do pescoço. Porque nesse caso específico, e em muitos outros antes, a cruz teria se transformado em uma cruz em chamas e queimado o pescoço dela. Dizer que ela é cristã é risível. Ela mente, e mente de forma incrivelmente ruim. Cristãos mentem melhor do que isso. Ela jogou a culpa no almirante. Tirou completamente de Hegseth e de Trump, é claro, por extensão, e colocou no almirante. Deixe-me explicar uma coisa. Você provavelmente sabe disso, mas talvez seus ouvintes não saibam. Segunda Guerra Mundial, um Me-109 alemão se aproxima de um B-17 americano. O B-17 lançando bombas sobre a indústria alemã. O Me-109, um piloto de caça alemão, tem a missão de derrubar o B-17. Ele abate o B-17. Abate outro B-17. Então um artilheiro de um dos B-17, ou um P-51, ou outra aeronave de escolta, o derruba. Ele consegue sair do cockpit e abrir o paraquedas. Está descendo. Um dos nossos caças se aproxima e o metralha enquanto ele está sob o paraquedas. Isso é um crime de guerra. Outro exemplo. Prisioneiros alemães estão se rendendo durante a Batalha do Bulge, a contraofensiva alemã nas Ardenas em 44 e 45. Tropas americanas haben Stolberg smord forças primárias em UFO Paime. Foi sido com o massacre de Malmedy. That was a war crime. It was called the Malmedy Massacre. What happened to those 2 people, as I understand it? O que aconteceu com aquelas 2 pessoas, pelo que entendo, naquele barco, ou fora daquele barco, após o ataque inicial, foi um crime de guerra. E Donald Trump, Pete Hegseth e aquela mulher ali, por suas mentiras, são culpados de auxiliar e encobrir ou ordenar crimes de guerra. Ponto final. Não há mais discussão sobre isso, nem no direito internacional, nem no direito interno. E isso é reforçado no direito interno pelo fato de que nenhuma guerra foi declarada pelo Congresso contra essas chamadas ameaças à segurança nacional, esses narcoterroristas aos Estados Unidos. Sem mencionar o fato de que toda a comunidade de inteligência credível que conheço, dos Estados Unidos, da Europa, você escolhe, afirma que Nicolás Maduro é um narcoterrorista. Agora, como disse o New York Times, finalmente, quase deixei o jornal cair. Eles chamaram isso de dissonância. Soltar Hernandes da prisão,
um traficante de entorpecentes confirmado e condenado, e ir atrás de Maduro, uma pessoa que não é um narcotraficante. Isso é dissonância. Isso é dissonância política. Isso é, sabe? Ah, você acha? Tudo o que queremos é o petróleo, Nima. Tudo o que queremos é o petróleo. E sabe, Israel está atrás de outras coisas. Em parte do petróleo também. Israel vai ficar em apuros procurando gás e petróleo, porque o mundo está rapidamente decidindo que não vai mais funcionar com eles nesse aspecto. E eles conseguem a preços com desconto, porque trapaceiam. Eles trapaceiam o tempo todo. Eles não querem lidar com ninguém que não lhes ofereça preços com desconto para suas necessidades de energia. E é isso que eles fazem o tempo todo. Enfim, isso me fez pensar. Crimes de guerra. Crimes de guerra. Crimes de guerra. O presidente dos Estados Unidos da América é um criminoso de guerra. Ele não é um destinatário do Prêmio Nobel, a menos que eles se deturpem de forma tão grotesca a ponto de fazer isso. Ele é um criminoso de guerra. O lugar dele não é recebendo o Prêmio Nobel da Paz ou qualquer outro. O lugar dele é em Haia, diante do Tribunal Penal Internacional. E ele precisa ser condenado e enviado para a prisão. Claro que isso não vai acontecer, mas esse é o mundo. Larry, Donald Trump disse que Pete Hegseth não sabia sobre o segundo. Besteira. Bullshit. They're already dumping it on the admiral. Besteira. Eles já estão jogando a culpa no almirante. E isso é por instrução do Hegseth, posso te garantir. Estão jogando a culpa no almirante. Agora, não estou isentando de responsabilidade, porque ele deveria ter dito não apenas não, mas de jeito nenhum. Eu não faria isso. Pelo que entendi do evento, não veio do ar, veio de uma ilha, e era um drone controlado, por assim dizer. Drones podem operar sozinhos ou ser rolados por alguém, usando capaz de comunicação, lasers, seja o que for. Communications capability, lasers, whatever. And that what they did was see clearly. E o que eles fizeram foi ver claramente que as pessoas estavam na água, ou algo assim, fora do barco, e haviam sobrevivido ao ataque inicial. E então as atingiram novamente. Provavelmente foi uma decisão tomada, eu diria, no mais alto nível. Foi tomada pelo secretário de defesa, Pete Hegseth. No mínimo, foi tomada pelo almirante. Ou pode ter sido, nós temos piorado tanto ultimamente, Nima, com as forças de operações especiais, que pode ter sido delegada ao líder da equipe e ele tomou a decisão. Mas se eu for bem, isso é um crime de guerra. Aqui está o que Pete Hegseth disse. Ah, ótimo. Mais uma vez, nós apenas começamos a atacar os barcos do narcotráfico e a colocar os narcoterroristas no fundo do oceano, porque eles têm envenenado o povo americano. Joe Biden tentou lidar com isso com luvas de pelica e permitiu que eles cruzassem a fronteira. Os cartéis tomam conta das comunidades, 20 milhões de pessoas, centenas de milhares de americanos envenenados. E o presidente Trump disse não, vamos tirar as luvas. Vamos levar a luta a essas organizações terroristas designadas, e é exatamente isso que estamos fazendo. Estamos interrompendo o tráfico de drogas, atacando os barcos e derrotando os narcoterroristas. E estamos dizendo, você pode dizer uma coisa, que as drogas que chegam pelo mar diminuíram 91%. Isso é uma baboseira. Isso é uma mentira. É uma mentira tão grande que não caberia nem numa tenda GP grande. Redução de 91%. Nós atacamos mês após mês no Caribe, do outro lado no Pacífico e até ocasionalmente no México, mês após mês durante um ano. E a maior redução que conseguimos foi de 11%. Eles estão mentindo descaradamente, o que virou uma profissão nesta administração, especialmente o presidente, mentindo descaradamente. E vamos examinar isso mais a fundo. Nada vai parar o fluxo de drogas para os Estados Unidos da América, a não ser atacar o centro de gravidade dessa situação, o que os alemães chamavam de centro de gravidade.
Sabe o que é o centro de gravidade? As pessoas que estão consumindo as drogas. Vou repetir. As pessoas que estão consumindo as drogas. Os CEOs, os COOs, os engenheiros de computação, todas as pessoas que usam as drogas, incluindo os pobres que fazem isso, porque não tem outra alternativa. Eles precisam disso apenas para viver. Esse é o centro de gravidade da guerra às drogas. É esse o grupo que você deve atingir para causar um impacto significativo no narcoterrorismo. Não são as pessoas que cultivam a papoula. Não são as pessoas nos laboratórios químicos fabricando os sintéticos, o fentanil. Não é nada disso. Não são as pessoas que transportam as drogas. It's not the people transporting them. It's the people taking the drugs. Nima, do you think that they would... São as pessoas que usam as drogas. Nima, você acha que eles estariam transportando essas drogas se não houvesse quem as recebesse e usasse do outro lado? Essa é a estupidez de tudo isso. Essa foi a estupidez de Ronald Reagan, a estupidez de George W. Bush, a estupidez de George W. Bush. Todo presidente. Guerra às drogas. Idiotice. E disse. E mesmo assim, fizemos isso. Fizemos porque era politicamente aceitável. O povo americano não quer ouvir, os europeus não querem ouvir. Que eles são a razão. Eles não querem ouvir que o vício deles é a razão. Não é narcoterrorismo. Besteira. It's not narco-terrorism. Bullshit. It's the people taking the drugs. Listen, Americans. São as pessoas que estão usando as drogas. Ouçam, americanos. Vocês são o problema. Seus desgraçados que usam as drogas são o problema. Mas não estamos indo atrás de vocês. Estamos indo atrás dos pobres campesinos e de outros que talvez tirem dali o sustento. E as pessoas hediondas que comandam tudo isso e ganham bilhões. Com isso eu concordo. Mas não é narcoterrorismo. Donald, querido. Pete, querido. E um exército que vai junto com isso e faz o que está fazendo é simplesmente inconcebível. Tenho que concluir, neste exato momento, que realmente temo que possamos ter um golpe de Estado, porque o exército iria junto com isso. Because the military would go along with it. Larry, nobody here in Latin America sees Larry, Donald Trump ninguém aqui na América Latina leva Donald Trump a sério da maneira que ele está falando. Você mencionou ir atrás desses barcos. Qual seria o resultado? É preciso chegar às raízes do que está acontecendo. E isso é político, por meio de conversas entre chefes de Estado, não indo atrás dessas pessoas em barcos. going after these people in boats. Maduro's not a drug trafficker. There isn't a professional intelligence... Maduro não é um traficante de drogas. Não existe uma agência de inteligência profissional no mundo, exceto talvez o Mossad, por motivos diferentes, que diria que ele é um traficante de drogas. Se ele lida com drogas de alguma forma, é algo pessoal e insignificante. Ele não é o problema. E qualquer pessoa que conheça as rotas dirá de onde vem a cocaína, e não vem da Venezuela. Dirão de onde vem o fentanil, e não vem da Venezuela. Volte e leia o livro de Misha Glenny, de cerca de 20 anos atrás, onde ele diz que 5 trilhões de dólares circulam todos os anos, orquestrados a partir de Doha, Tel Aviv e Nova York, com os bancos fazendo a lavagem de dinheiro e tudo mais. New York City, banks doing the money laundering and everything. $5 trillion goes down. It's probably 10 5 trilhões de dólares desaparecem. Provavelmente já são 10 trilhões agora, porque já se passaram 20 anos desde que Misha escreveu o livro. E ele vai te dizer que a principal questão é o tráfico de pessoas. Depois você acrescenta o tráfico de órgãos, depois a prostituição e assim por diante. E talvez você inclua as drogas ilícitas. Isso estará em algum lugar da lista. Ele vai te dizer que o verdadeiro motivo de tudo isso funcionar é por causa dos bancos. Bancos em Nova York, bancos em Doha, bancos em Tel Aviv. É por isso que funciona. É lá que eles lavam o dinheiro. É assim que conseguem os bilhões. Então não estamos atacando as coisas certas. So we don't attack the right things. We attack the poor campesino. Nós atacamos o pobre camponês, o pobre agricultor que cultiva a papoula ou a coca, ou vamos atrás das pessoas que administram os laboratórios. E não tenho tanta certeza de que isso não seja o que deveríamos estar fazendo. Todos deveriam ir atrás dessas operações de laboratório, porque o que Misha diz é que no futuro, e isso já está acontecendo, cultivar plantas como a papoula para produzir ópio ou outras culturas para produzir cocaína e assim por diante vai se tornar coisa do passado.
Agora é muito mais lucrativo e muito mais fácil, logisticamente e de outras formas, produzir essas drogas em laboratório. E a Índia, em particular, está formando os químicos que vão inundar o mundo. Eles já estão inundando o mundo. E esses químicos vão trabalhar nesses laboratórios, produzindo essas drogas esotéricas que pessoas na Europa e nos Estados Unidos vão consumir. Isso vai ser o novo narcoterrorismo no mundo. O fentanil é um dos primeiros exemplos desse tipo de droga produzida quimicamente, algo que tem usos médicos legítimos, mas que também mata pessoas no mundo das drogas. Então é aí que estamos. E estamos aí porque nunca tivemos as políticas certas. São políticas estúpidas, idiotas. Mas isso é o de rigueur do governo Trump. Não deveria ter sido de rigueur de Reagan, Bush, Clinton, Obama e tantos outros. Mas todo mundo simplesmente continuou do mesmo jeito. Clinton, Obama, and a host of others, but everyone just continued it. Há pessoas, sabe, tanto entre os republicanos quanto entre os democratas, todos falando sobre o ataque à Venezuela. Eles se opõem às políticas do governo Trump, dizendo que isso traria um enorme caos para a região e levantaria questões sobre o que aconteceria com os Estados Unidos depois. Quer o ataque falhasse ou tivesse sucesso? Eles estão alertando sobre isso. Mas há alguém no governo Trump ouvindo essas pessoas? Porque não são apenas os democratas. Temos republicanos dizendo que um ataque à Venezuela seria devastador para os Estados Unidos. Bem, eu entendo que ontem ou anteontem eles transferiram a Laura Loomer para o Pentágono. Então talvez agora tenhamos alguém lá. Eu digo isso. Deus abençoe o Pentágono se ele sobreviver a Laura Loomer. Acho que é tudo blefe. Acho que é um grande blefe. Acho que o Trump é um grande blefador. Nesse caso, acho que ele está blefando. E o fato de que ele aparentemente fala com o Maduro ao telefone de vez em quando, ele está dando a ele o que quer. E o Maduro, pelo que estou ouvindo, está mais ou menos concordando com parte disso, se não com tudo. Ele está pronto, sua pólvora está seca e ele está preparado caso algo aconteça. E o mesmo vale para os russos e também para os chineses. John Mearsheimer fala sobre isso. O John está certo. Nós acabamos de observar. We have just watched a major component of what I've been talking about. Um dos principais componentes do que venho falando, o poder se deslocando para o leste, é que a doutrina Monroe está morta, porque a Rússia colocou navios de guerra no hemisfério ocidental e esses navios estão prometendo ajudar a Venezuela. Agora, não sabemos o que mais eles colocaram no hemisfério ocidental. Talvez um Poseidon, talvez um submarino que não conseguimos encontrar. Mas ele está certo. Mearsheimer está certo. Este é um novo teatro de batalha nessa imensa guerra que já está acontecendo entre China, Rússia e Índia. Nessa ordem, ou talvez Rússia, China, Índia. Mas queremos que seja China, Rússia, Índia. E a Rússia acabou de nos superar ao dizer essencialmente: você não acha ruim suas forças estarem perto das minhas fronteiras? Pois bem, vou colocar algumas forças perto das suas. E, aliás, acho que vou colocá-las perto daquele grande porta-aviões que logo será afundado, chamado Gerald Ford. Então, checkmate, Donald. So, checkmate, Donald. Larry, antes de entrar ao vivo, você estava falando sobre ouvir Vladimir Putin e compará-lo a Donald Trump, a forma como ele vê o benefício da Rússia, o que a Rússia quer especificamente com os Estados Unidos e a relação com os Estados Unidos e a Ucrânia. Como você vê esses dois líderes? Eles estão realmente falando sobre os principais objetivos em suas estratégias para os países que governam? Acho que te disse antes de entrarmos no ar que fiz uma entrevista com Rick Sanchez na Russia Today esta manhã. Uma das primeiras coisas que ele fez, além de exibir o discurso, acho que o que Putin estava fazendo, foi me mostrar um filme. Depois, esse filme continuou abrindo a entrevista. Jared Kushner, Steve Witkoff e Dmitriev saindo de um hotel, ou seja, lá de onde estavam, fazendo um tour por Moscou. Ele meio que me perguntou: o que você acha que isso significa? E eu disse:
Você está vendo a diplomacia de Trump. Quem a lidera? O principal membro do clã Trump, acumulando bilhões e bilhões de dólares por causa de Donald Trump. Billions and billions of dollars because of Donald Trump. That's who it's led by. So that sums up the policy. É por isso que é liderado por essas pessoas. Então isso resume a política. O que estamos fazendo aqui é apenas falar sobre a Ucrânia, meio que incidentalmente. É só algo sobre o qual falamos e usamos como um veículo. O que estamos realmente discutindo é o que Sergei Lavrov disse a Marco Rubio em Riyadh há alguns meses. Você sabe que perdeu 300 bilhões de dólares por não lidar conosco? É disso que estamos falando. E é isso que deixa Trump salivando. A perspectiva de uma verdadeira reaproximação com Moscou. Todo o dinheiro, os hotéis que ele vai construir e o prêmio da paz que ele vai ganhar. Tudo isso é o que motiva Trump. E isso foi uma demonstração vívida disso. Você não mostrou Sergei Lavrov. Você não mostrou Marco Rubio. Você não mostrou Volodymyr Zelensky. Eu nem consigo mais dizer o nome dele. Zelensky. I can't even say his name anymore, Zelensky. Yeah. Volodymyr Zelensky. Yeah, you showed Kushner, the Você mostrou Kushner, o arquiteto do Grande Acordo em Gaza, e mostrou Witkoff, o outro arquiteto do Grande Acordo em Gaza, que não é grande coisa. É uma traição às Nações Unidas e uma completa traição aos palestinos. Mas vai gerar dinheiro, e o Jared vai ficar com uma boa parte desse dinheiro. Esse é o Donald Trump, e é disso que tudo isso se trata. Então você me pergunta, o que a Ucrânia vai ter que ceder? Tudo, se a Rússia quiser. E a Rússia quer. Então quero dizer, ele vai ter que descobrir como disfarçar esse acordo. Mas o principal motivo dele está claro. Witkoff, setor imobiliário. Kushner, setor imobiliário. O que mais você precisa saber? Rubio, assassino, neoconservador, idiota. Não, você tem setor imobiliário e setor imobiliário. Exia, criminoso de guerra. Quem mais ele poderia enviar além dos magnatas do setor imobiliário, Kushner e Witkoff? The real estate kingpins, Kushner and Witkoff. Não sei se você viu as imagens da reunião. Era Vladimir Putin, junto com Ushakov e Kirill Dmitriev. Lavrov não estava lá. Por outro lado, tínhamos Steve Witkoff junto com Kushner. Não sei o que está acontecendo com Sergei agora. Eu gostaria de saber. Não sei se ele está com alguma doença o atormentando, ou se simplesmente faz essas aparições de entra e sai. Há pouco tempo ele ficou ausente por um bom tempo. Ou talvez seja só porque o Putin quer se igualar ao Trump. Ele não quer ter nenhum diplomata lá. Pode ser isso mesmo, porque o Rubio não está lá. Qual é o motivo disso? Continuo voltando à recomendação de Tucker Carlson. Segundo Tucker, para Donald Trump, você não quer fazer do Rubio seu vice-presidente. Eles vão te assassinar. Então o Trump diz algo como, tá bom, Marco, mantenha a distância. Larry, perguntaram a Vladimir Putin sobre os europeus. Se a Rússia atacaria a Europa, ou se está planejando atacar a Europa. Eis o que Vladimir Putin disse. Já dissemos centenas de vezes que não temos planos de lutar contra a Europa. Mas se a Europa quiser lutar e iniciar essa luta, então estamos prontos agora mesmo. Não há dúvida disso. A única questão é se a Europa começará a guerra, se desencadeará essa guerra, porque isso não é a Ucrânia. Com a Ucrânia usamos alguns meios cirúrgicos, estamos tentando ser realmente cuidadosos, e você entende o porquê. Isso não é uma guerra no sentido direto da palavra. Mas, se a Europa de repente quiser começar uma guerra, e se o fizer, então muito rapidamente tentaremos nos ver sem ninguém com quem negociar. O que estava dizendo em essência é podem começar uma guerra, mas eu vou terminá-la. E nada está de que isso vai acabar. Ontem, Larry, eu estava conversando com Paul Karagravis e Larry Johnson. Um dos principais pontos em que houve alguma discordância entre Larry e Paul foi sobre como a Rússia está conduzindo a guerra na Ucrânia.
Paul dizia que a Rússia não é forte o suficiente para realmente mostrar sua força, sabe? Simplesmente ir com tudo. E Larry disse que estava descrevendo a situação da perspectiva da Rússia, como a Rússia vê a Ucrânia, como Vladimir Putin acabou de dizer. Você sabe, isto não é uma guerra. Ele literalmente diz, isto não é uma guerra na Ucrânia. Estamos tentando, de alguma forma, é uma operação militar especial, digamos assim. E não parece que eles vão mudar sua estratégia na Ucrânia até que consigam encerrar o conflito. Putin é um aluno muito atento de Clausewitz. E Clausewitz, na minha opinião, ainda é provavelmente o principal teórico da guerra no mundo. Agora, o modelo de Clausewitz, acredito, era Napoleão, porque Clausewitz não perde a oportunidade de dizer que o príncipe e o general deveriam ser a mesma pessoa, idealmente. Assim, não há possibilidade de falha de comunicação. Quando se tem um presidente que é civil, ou um primeiro-ministro que é civil, e um general que é um profissional militar, sempre existe a possibilidade de um erro ou de um mal-entendido nas ordens. Mas se o príncipe também é o marechal, não há chance de má comunicação. O marechal pode cometer um erro, o príncipe pode cometer um erro, como Napoleão cometeu. Mas essa é a situação ideal. E a razão pela qual Clausewitz pensa dessa forma é porque é extremamente importante que o lado político impregne o lado da execução, o militar, com o conceito e o propósito do porquê ele está indo matar pessoas. É fundamental acertar isso e manter. E esse é um ponto central em Clausewitz. Você não pode parar. No primeiro dia, o presidente não pode dizer, certo, eu os enviei. Agora a guerra. Prossigam, conduzam a guerra, façam a guerra. Não, é preciso manter contato constante, porque cada dia de matar pessoas tem sua própria dinâmica. Cada dia sem vitória tem sua própria dinâmica. Então Putin é um estudioso disso. E tem jogado esse jogo clausewitziano o tempo todo, nunca usando de mais, nunca usando de menos, sempre mantendo em mente o propósito final, que é garantir sua área de influência próxima. Ponto. Do ponto de vista de um profissional militar, é maravilhoso observá-lo e ouvi-lo, assim como todos ao seu redor, que ao menos compreendem um pouco o que ele está fazendo. Ele é o principal estrategista aqui, e ao que parece, conseguiu avançar entre os executores militares para chegar aos melhores. Estes, por sua vez, também avançaram entre os subordinados necessários para conduzir um conflito de forma que produza uma vitória política. E isso é fundamental. Vitória política, não vitória militar. Muitas vezes a vitória política é o objetivo para se chegar lá, mas nem sempre. É preciso saber quando parar e quando começar, e assim por diante. Além disso, é preciso agir de forma diferente a cada dia. Essa é a lição mais importante de Clausewitz. E eu não vi ninguém na face da Terra em todo o meu tempo, 81 anos neste mundo, sendo talvez 70 deles plenamente consciente, tão bom nisso quanto Putin. Na minha opinião, não há chance de ele perder. Ele vai vencer. Vai vencer também na mesa de negociações, e vencer em grande estilo. E será uma completa desonra, e em última instância, um perigo para a Europa, se ela não reconhecer isso, e de alguma forma não o admitir, e se ajustar a essa realidade, e não tentando fortalecer a Alemanha, ou criar algum outro mecanismo dentro da Europa, para no futuro enfrentar a Rússia. Isso seria um erro trágico, como ele estava tentando insinuar ali. Um erro trágico, especialmente agora que estamos observando algumas das coisas que estamos vendo. Essas armas que estão surgindo agora, combine-as com armas nucleares, ou talvez eu nem devesse dizer armas nucleares. Combine-as com o poder de destruição que a tecnologia moderna confere a esses sistemas. E teremos um campo de batalha diferente, um cenário de guerra diferente, por assim dizer. Se formos para algo em grande escala, poder contra poder. Ninguém vai sair vencedor disso. Clausewitz busca a vitória, e ele fala sobre a absurdidade de uma guerra sem possível propósito político.
Você vai à guerra apenas para matar pessoas. Quero dizer, era mais ou menos assim que se via a coisa naquela época. Ele não sabia sobre armas nucleares. Pense nisso. Pense nessa teoria em termos de armas nucleares. Você é completamente estúpido. Você é completamente absurdo. Essa é a melhor palavra. Vem diretamente da filosofia de Albert Camus. É absurdo ir à guerra sem um propósito político genuíno. E quando você vai à guerra com armas nucleares, não há um propósito político genuíno além do suicídio. Então, mesmo que ele não soubesse sobre armas nucleares, ele oferece uma lição vívida para os planejadores de guerra nuclear. Sobre a guerra, Krieg, seu livro. Larry Zaluzhny, ele disse que as garantias de segurança para a Ucrânia, após ou durante as negociações sobre um acordo na Ucrânia, envolvem o desdobramento, sabe? O desdobramento de armas nucleares na Ucrânia, como uma das supostas garantias de segurança. Quem está falando sobre isso? Zaluzhny, o ex-embaixador ucraniano, certo? Agora ele é o embaixador da Ucrânia no Reino Unido. Quem vai fornecer isso? Qual é a base para seguir nessa direção? A última coisa que eu faria neste mundo seria dar uma arma nuclear a alguém na Ucrânia, a qualquer pessoa. A última coisa que eu faria. Graças a Deus, entendemos isso no fim da Guerra Fria e as retiramos. Concordamos com isso. Éramos totalmente a favor de retirar as armas nucleares que não estavam na própria Rússia, por assim dizer, e levá-las de volta para o território russo. Ele está falando sobre a adesão à OTAN. Ficamos sabendo, pelo secretário-geral da OTAN, parece que ele disse que todos os membros precisam concordar, sabe, com a entrada da Ucrânia na OTAN. Parece que não há acordo entre os membros da OTAN. Isso já era. Sabe, na minha opinião, a adesão à OTAN não vai acontecer. E o outro ponto é sobre forças militares estrangeiras, sabe, capazes de enfrentar a Rússia na Ucrânia. Neutro. Haller. Sim. Quem são essas forças? Elas estão vindo do Brasil, da China, de não sei, da Índia, talvez? Se forem formalmente forças de manutenção da paz do capítulo 6 ou do capítulo 7, ou forças de imposição da paz, eu diria que teriam que vir dos BRICS, ou de algum lugar que não fosse imediatamente contaminado. Não poderiam vir da Europa, nem dos Estados Unidos. Teriam que vir de países com os quais a Rússia se sentisse à vontade. Talvez Indonésia, não sei, alguns países asiáticos. Embora os indonésios estejam sendo muito utilizados agora, eles também deveriam ir para Gaza. Sim. Mas afinal, Larry, você acha que o que está acontecendo agora? Hoje eles tiveram uma reunião. Steve Witcomb teve uma reunião com Vladimir Putin. Você acha que eles estavam falando sobre o tamanho das forças armadas, sabe? 600, 800? Eles estão falando sobre isso, mas não é possível. Acho que esse tipo de detalhe seria resolvido se eles estivessem fazendo isso agora, se estivessem fazendo do jeito certo, se tivessem grupos de trabalho formados. Você cria esses grupos de trabalho com especialistas do DoD, DOE, DOS, todas as diferentes agências e seus equivalentes na Rússia. Cada um desses grupos de trabalho é especializado em um dos temas, e eles resolvem os detalhes. Os figurões não cuidam dos detalhes. Os grupos de trabalho então voltam para a cúpula, ou para o subgrupo da cúpula, apresentam os resultados, ajustam o que for necessário e depois voltam às negociações. Isso é o que não fizemos no passado. Espero que estejamos fazendo isso com este grupo. Embora eu realmente me preocupe em encontrar os especialistas nesta administração para compor todos esses diferentes grupos de trabalho. Também me preocupo com isso em relação às armas nucleares, porque tudo que vejo nesta administração, pelo menos no nível subterrâneo onde os grupos de trabalho seriam formados, são tipos como Hegseth, Bondi, Noen e Kash Patel. Isso não vai funcionar. Essas pessoas não são apenas obstinadas.
Não são apenas vis, são incompetentes. E você não quer pessoas incompetentes trabalhando nesses grupos. Você quer especialistas. Você acha que o governo Trump, ou o próprio Donald Trump, decidiu parar de apoiar a Ucrânia e a guerra na Ucrânia? Porque esse seria o ponto crucial se os Estados Unidos não estiverem lá para ajudá-los. Hoje ele tem. E amanhã, depois que Macron ou Starmer ou alguém chegar até ele, ou até o Zelensky. Acho que o Zelensky perdeu o crédito com o Trump. De verdade, acho que ele perdeu. Não acho que o Trump queira nem estar na presença dele de novo, a menos que seja por obrigação. Mas nunca se sabe com o Trump. Alguém chega até ele e colocam a Laura Loomer na defesa. Então agora temos esse fator desconhecido na defesa. O que ela vai fazer lá é de deixar qualquer um perplexo. É ela quem está passando para ele toda a inteligência artificial sobre o Nicolás Maduro. Sabe o que é tão absurdo, Larry, sobre a Europa? Todo mundo está falando sobre um acordo na Ucrânia, mas também estão falando sobre outra coisa, como lutar contra a Rússia. São dois caminhos diferentes para lidar com a questão da Ucrânia. E você mencionou o Macron. Veja o que o Macron disse na reunião que teve com Zelensky. Basta olhar para o absurdo do que ele está dizendo. Esse stuff estava gritando com a Candace Owens. Você nunca ouve falar sobre corrupção na Rússia, porque não existe um órgão independente para investigá-la. Portanto, quando apoiamos esforços de guerra, é importante que sejamos muito exigentes e garantamos que as pessoas sejam responsabilizadas. A luta contra a corrupção só funciona quando há investigações e decisões reais sendo tomadas. Mas o que é profundamente preocupante é que você nunca ouve falar sobre corrupção na Rússia por causa da forma como o sistema foi construído e mantido. Sabe, me desculpe, senhor presidente. Não estamos falando sobre corrupção na Rússia, porque a corrupção na Rússia não tem absolutamente nada a ver com o campo de batalha. Vencer, perder, empatar, nada disso tem a ver com o campo de batalha, porque a Rússia venceu. Então, se eles venceram por meio da corrupção ou de uma pureza imaculada, é irrelevante. Você é estúpido, senhor francês. Mas eu já sabia disso. Não faz sentido. Ele está desviando a conversa porque não tem nada de substancial para dizer. Que diferença faz se Joe Stalin é corrupto até a alma, demite todos os generais, comete um erro enorme, perde 20 milhões de soldados, mas ainda assim marcha até Berlim e vence a maldita guerra? Não, eu não quero saber sobre a corrupção de Joe Stalin. Eu não me importo com a corrupção de Joe Stalin. O que me importa é se a pessoa para quem estou dando dinheiro e apoiando é corrupta. E no Stefan Debor. Larry, eu realmente acho que a Europa precisa decidir como vai abordar o caso da Ucrânia. Porque quando você vê o Witkoff lá, o Kushner lá, isso mostra o quão sério Donald Trump está. O fato de o Kushner estar lá, na minha opinião, significa algo diferente. Mas ainda assim, é um grande sinal. Exatamente. Um grande sinal. É assim que eu vejo. E por outro lado, não há como encerrar o conflito na Ucrânia sem envolver os russos e os europeus como parte do acordo, Larry, porque é a região deles. A Europa, junto com a Rússia e a Ucrânia, forma o que chamam de zona de amortecimento. Uma área neutra, como quiser chamar. Mas, no fim das contas, acho que a Europa precisa estar presente. E aqui está um dos repórteres europeus perguntando a Kaja Kallas se a Europa teria alguém como Steve Witkoff nas negociações. Veja como Kaja Kallas responde. Não seria útil, neste momento, abrir negociações diretas com Moscou e enviar uma espécie de Witkoff europeu? Obrigado. Thank you.
Bem, todos têm sido muito claros, especialmente os russos, de que não têm interesse em paz neste momento. Então, novamente, precisamos colocá-los em uma posição em que sejam obrigados a negociar. No momento, eles não estão nessa posição porque acham que podem resistir mais do que a Ucrânia. E também esperam que venha uma oferta muito boa, porque vem muita pressão sendo colocada sobre a vítima, mas nenhum sacrifício real sendo exigido deles. Pelo menos, não sabemos de nenhum sacrifício ser exigido deles. Portanto, é claro que eles querem negociar com aqueles que apenas lhes oferecem algo a mais do que já possuem. Isso, claro, claramente está no interesse deles, mas não deveria estar no nosso. Ela é um exemplo perfeito de por que o Conselho não é útil e, na verdade, é perigoso, e de por que a UE como um todo é perigosa, porque se tornou uma entidade em si mesma. Eles fazem declarações como essa, que são completamente ridículas. Ela é uma demonstração clara do que há de errado com toda essa estrutura neste momento, no que diz respeito à Europa, ao UE e à interface entre elas. Não há motivo para que ela sequer esteja falando. Imavis por sepis impedser hangt. Nuets nadaburs dyrd negrop, te my feet swalfputs. The individual leaders of the countries in Europe should be speaking. And if I were they, I would object strenuously. E se eu fosse eles, eu me oporia veementemente. E tenho certeza de que pessoas como Viktor Orbán e talvez alguns outros também o farão, ao que ela está dizendo. E além disso, é um absurdo o que ela está dizendo. Você ouviu aquela pequena insinuação ali de que há aqueles que lhes deram algo, ou seja, os russos, ou seja, os Estados Unidos, mas nós não vamos lhes dar nada, portanto não teríamos ninguém lá. Essa insinuação mostra o quão inútil, na verdade, o quão perigosa a UE é em toda essa questão. E eu já disse isso e direi novamente. Se trouxermos algum tipo de resolução aqui, nós, sendo os Estados Unidos e a Rússia, a UE e outras forças na Ucrânia, como os nazistas, não vão deixar isso em paz. Eles não vão deixar em paz. Vão continuar agitando essa situação por uma década, ou até que isso os prejudique, ou até que Putin se canse tanto que acabe dando um golpe em um deles, um golpe bem forte. Esse é o perigo dessa reaproximação entre os estados e Moscou, por assim dizer. O dinheiro voltando a circular e tudo mais, e de repente você tem esses europeus irritadiços e esses nazistas na Ucrânia conspirando juntos e mantendo o fogo aceso. Esse é o verdadeiro problema com o futuro da Ucrânia, na minha opinião. Sim. Larry, olha isso. O que o Peskov disse esta manhã. Ele afirmou que a Rússia quer resolver o conflito por gerações. Eles não querem, sabe, uma solução temporária para o caso da Ucrânia. Eles estão falando sobre, sabe, o Paul Karagorov continua mencionando o Acordo de Yalta. Algo grande, algo como uma garantia de segurança entre o Ocidente e a Rússia. Os russos são os únicos que querem isso. E talvez o Trump agora. Mas o outro lado não quer. É preciso ter dois lados para dançar o tango. Você pode falar sobre as conferências de Yalta, pode falar sobre todas elas. Ninguém aqui está se rendendo incondicionalmente. Ninguém foi completamente devastado, nem mesmo a Ucrânia. Eles certamente foram mais devastados do que a Rússia, mas nenhum dos lados, e principalmente por causa do apoio à Ucrânia pela União Europeia, pela OTAN, por Washington, foi aniquilado. Nenhum dos lados disse, eu me rendo incondicionalmente a você, faça o que quiser, entende? Então só pode estar brincando comigo. Temos uma receita para uma luta amarga que pode continuar por 1 ou 2 décadas. E o único lado que não quer isso são os russos. O outro lado salivava com a perspectiva, porque também ganharia muito dinheiro com isso. E veriam isso como a única cola que mantém aquela deturpação na face da Terra, a União Europeia, unida. Os empregos deles dependem de essa coisa continuar em fogo brando, mas continuar. Estamos em uma confusão. Estamos em uma confusão. E nós ajudamos a produzi-la. O Império ajudou a produzi-la.
E agora estamos nos afastando disso. Ok. Produzimos uma confusão. Não gostamos de estar em uma confusão. Ok, vamos ganhar algum dinheiro. Isso é realmente grosseiro, mas é o que o Império faz hoje em dia. Olhe para o Afeganistão, olhe para o Iraque, olhe para a Líbia, olhe para a Somália, olhe para a Síria, onde agora voltamos a matar cristãos a uma taxa alarmante, com os israelenses ajudando. Você não pode. You can't. Larry, did you watch the video, the picture? Larry, você viu o vídeo, as imagens que estão saindo de Israel mostrando milhares de israelenses em fila na Embaixada de Portugal para agendar a cidadania? Isso mostra o quão desesperadora está a situação em Israel. Por que eles precisam fazer isso? A maioria dessas pessoas é bem instruída e só quer sair de Israel. And they want to get out of Israel. Há algumas pessoas em Nova York que me dizem que a população judaica na cidade pode aumentar em 500 mil nos próximos 6 meses. Eles estão saindo. Eles entendem. Uma coisa que eles entendem é que perderam. E não tenho certeza se eles compreendem isso completamente. Posso simpatizar com isso, ter empatia por isso. Eles não entendem o quão gravemente isso vai se repetir. Eles vão entrar em guerra com o Irã. Eles sabem o que isso significaria, eu acho. Intuitivamente, se não intelectualmente, eles já estão convencidos de que perderam a guerra de 12 dias. Na verdade, porque essa informação se espalhou. O controle de Netanyahu sobre a propaganda dentro de Israel não é tão firme quanto ele pensa. Então, eles estão preocupados. E novamente, há pessoas deixando o norte, porque o Hezbollah está tornando insustentável para elas permanecerem nos lugares para onde haviam retornado. Ninguém fala muito sobre isso. E essa é uma das razões pelas quais Israel continua violando o cessar-fogo. Eles não estão fazendo muito lá em cima. Estão agindo no sul, porque isso é mais favorável ao seu objetivo final, tomar toda aquela região no Líbano. Disseram-me que a projeção para Israel, propriamente dito, era de cerca de 7,2 milhões de cidadãos judeus e 7,8 milhões de cidadãos árabes, palestinos ou cristãos de Israel. Disseram-me que agora esse número caiu para cerca de 7 do outro lado. E entre os cidadãos judeus, caiu para algo em torno de 5, talvez até menos de 5. Então estamos falando de mais de 2 milhões que já partiram. E como você disse, eles estão formando fila. Por que você iria querer ficar em um estado cuja finalidade declarada era sua segurança? Diferente de qualquer outro lugar do mundo, lá não existe antissemitismo. Você está seguro. Por que você iria querer permanecer em um lugar que lhe diz isso enquanto bombas explodem ao seu redor há 2 anos? E você acaba levando umas pancadas de vez em quando. Você olha para todos esses corredores da morte, sabe? Lê no jornal sobre o número de pessoas mortas, o número de suicídios, o número de pessoas sofrendo de estresse pós-traumático, que Netanyahu gosta de chamar de traidores. E você vê Bibi Netanyahu no comando, no controle, o chefão. E a esposa dele, bem, eu assisti a um vídeo dela esta manhã, um daqueles vídeos feitos pela mulher que produziu os arquivos de Bibi. E ela mostrou todos esses vídeos da esposa dele sendo interrogada e assim por diante. Os dois são farinha do mesmo saco, criaturas vis, realmente vis. E eles vêm liderando Israel há quase, bem, pelo menos 20 anos. Outra coisa que fica clara é que ela é tão importante quanto ele. Quero dizer, sabe, não é a Nancy Reagan, não é a Hillary Clinton. É uma dupla. Bibi e a ladra e o Bibi. Assista esses vídeos se tiver oportunidade. É a mulher que fez os arquivos Bibi, o documentário ou algo assim. Ela gravou horas de vídeos dele e da esposa sendo interrogados pela polícia, ou seja lá quem for. A gente se pergunta por que ainda não os levaram para a rua e os enforcaram. Ou, o que seria muito apropriado, levá-los para a rua, fazê-los carregar suas próprias cruzes e crucificá-los.
By the way, Netanyahu Elais, Netanyahu wytymbańczy dziś tę growth que opidadoi. to pardon him. I know. Eu sei. E o Trump provavelmente está se metendo a cada 2 horas, dizendo ao presidente de Israel: vote em mim para o prêmio da paz e perdoe-o. And pardon him. But it's not just about the president of Israel. Mas não se trata apenas do presidente de Israel. He wants A oposição em Israel está perguntando se ele quer um perdão. Ele quer ser perdoado, mas precisa se aposentar da política. Sabe, eleições antecipadas em Israel é uma forma de se livrar dele. Não vejo Netanyahu fazendo isso. I don't É see impossível. Netanyahu doing this. É impossível. It's impossible. Você acha que isso aconteceria? Do you think that would happen? I don't. Here's the way I look at it. Try to pick Eu não. this for a moment. Sabe, é assim que eu vejo a coisa. Tente imaginar isso por um momento. Netanyahu está ali, com seu jeito ousado, presunçoso e maligno, e de repente ele não é mais primeiro-ministro. Seria como um desenho animado, ele faria puff, desapareceria. Toda a energia sairia dele. Ele se foi. Onde ele foi parar? Ele não consegue viver sem isso, ele não pode existir sem isso. Até certo ponto, vi Sharon em uma situação parecida. Ele não era tão viciado, digamos assim, quanto o Bibi, mas eu vi como ele ficou depois e pensei, uau, que homem abatido. Bibi vai ficar completamente esvaziado. Vai ser como um balão, todo o ar saindo. Então ele não vai sair, pelo menos não de boa vontade. So he won't leave, not willingly anyway. And the government, you know that the government. E o governo, você sabe, o governo em Israel está tentando reformar a legislação lá. Eles querem impedir isso. They want to O presidente de Israel está pedindo a Netanyahu que pare se ele quiser ser perdoado. stop that if he wants to be pardoned. Yeah, he might make a good deal for Israel. He might Sim, ele talvez consiga fazer um bom acordo para Israel. Talvez até consiga ressuscitar alguns aspectos da democracia deles, porque Netanyahu a destruiu. Mas sabe de uma coisa? Acho que um Estado judeu democrático no Levante não tem futuro. Acabou. Poderia haver um Estado de Israel, poderia haver um Estado de Israel-Palestina, poderia haver uma confederação Israel-Palestina, como falamos a cada 2 domingos. Sim, isso poderia existir. Algo vago lá no futuro, talvez. Se houver muito apoio e se colocar muito esforço nisso e tentar fazer acontecer. Mas não vai haver um Estado judeu no Levante. Ponto final. Categoricamente, não haverá um Estado judeu no Levante. There will not be a Jewish state in the Levant. The other point. O outro ponto que o presidente de Israel mencionou é que eles querem investigar outubro, sabe? Yeah. Sim, Sabe, 7 de outubro. And what e o que hei de dizer agora, não, Frank. Is, that E isso traria muitas, você sabe, repercussões. yeah. Might be Pode haver um pelotão de fuzilamento para o Bibi, e que isso ocorra. over. that's why I don't. É por isso que não vejo Netanyahu fazendo nada disso. Ele não vai fazer He's nada. not going to do anything. E never stay set to. Larry, there was a. I saw an interview. with- Larry, eu vi uma entrevista com Abchel Audinov. You know, Sabe, estávamos falando sobre o Larry Johnson outro dia. Lembra quando ele foi para a Rússia? went to Russia, he met Ele se encontrou com o general Abchel Audinov. he was Ele era o responsável pela região de Kursk, na batalha lá. Ele é da Chechênia e tem muito orgulho disso. so prominent. Parece que ele é um dos principais generais na guerra na Ucrânia. Generals in this Veja como ele comparou a forma como a Rússia está lutando na Ucrânia com a forma como Netanyahu ou os israelenses usam. or Israelis are fighting, in Gaza. Como especialista em combate urbano, como você avalia as ações do exército israelense em Gaza? Em que as táticas deles diferem das da Rússia na operação militar especial? Does Israel have tactics? Israel is a fa- Israel tem táticas. Israel é um Estado fascista. Não há táticas quando Israel usa bombas e mísseis fabricados nos Estados Unidos para matar dezenas de milhares de mulheres, crianças e idosos. Isso é tática? Não. Espere, estamos lutando na Ucrânia. Se você nos viu lutar assim em algum lugar, então compare. Israel não tem táticas de combate. Eles destroem tudo à sua frente, sem poupar mulheres, crianças ou idosos. Isso não é tática. Vou repetir.
I'll repeat, it's the absence of any tactics. Curiosamente, quando observamos o que os apoiadores de Israel dizem, o argumento deles é que, infelizmente, não há outra forma de lutar em uma cidade tão grande, com batalhas em andamento. A única maneira, afirmam, é bombardear tudo e destruir o que está ao redor. Você também tem experiência em combate urbano? Acha que esse argumento é realmente válido? That's nonsense. That argument means nothing. Isso é um absurdo. Esse argumento não significa nada. Eu libertei 36 assentamentos na República Popular de Luhansk com as forças especiais Akhmat, incluindo grandes cidades como Rubizhne, Severodonetsk e Lysychansk. Vá até lá e veja se estão destruídas como as cidades de Gaza. Nós matamos dezenas de milhares de mulheres, crianças e idosos? Não. Nós lutamos contra pessoas que lutam contra nós com armas. Não lutamos contra mulheres, crianças ou idosos. Essa é a diferença entre os exércitos russo e israelense. Lá são mulheres, crianças e idosos se escondendo atrás de supostos militantes em algum lugar. Mas desculpe, se você não consegue lutar contra esses militantes, e em vez disso mata todo o povo palestino, que tipo de soldados vocês são? What kind of soldiers are you? You're fascists who deserve no respect. Vocês são fascistas que não merecem respeito algum. Então não acho que o exército russo se compare ao israelense de forma alguma. Nós não apenas não matamos mulheres, crianças ou idosos, nós até tentamos poupar a vida de nossos inimigos. Se você procurar meu nome na internet, verá que sempre ordeno aos meus combatentes, se possível, que os capturem vivos, não que os matem, mesmo sendo nossos inimigos. Mas os israelenses matam dezenas de milhares de mulheres, crianças e idosos, e dizem que não podem agir de outra forma. Nesse caso, não deveriam lutar. Deveriam simplesmente voltar para casa e viver suas vidas, sem atormentar as pessoas, sem atormentar ou matar uma nação inteira. Not torment or kill a whole nation. Bingo. Bingo. He's Bingo. absolutely Bingo. spot on correct. Ele está absolutamente certo. Eu não poderia ter dito melhor. Não estou me comparando militarmente a ele, porque ele é realmente um cara e tanto, mas eu não poderia ter dito melhor. Eles são assassinos, são matadores, matadores de aluguel em uniforme, dirigindo tanques, disparando tiros de artilharia e pilotando aviões. Mas eles não são soldados, não são marinheiros, não são aviadores, não são fuzileiros navais, não são nada disso. São assassinos, pura e simplesmente. Agora, eles não costumavam ser assim. Eu conheci as FDI quando eram as FDI de Moshe Dayan. E embora eu não concordasse com muitas das coisas que eles faziam, certamente não concordava com a forma como foram fundados e como cresceram a partir dessa fundação. Eu sabia que haveria problemas. Todo mundo sabia que haveria problemas. I knew there'd be problems. Everybody knew there'd be problems. We all knew in the military. You read the Joint Staff Report. Todos nós sabíamos disso nas Forças Armadas. Você lê o relatório do Estado-Maior Conjunto e ele basicamente prevê o que vai acontecer. Mas quando eles assumiram funções de guarnição e ocupação, desmoronaram como uma força militar convencional, bem treinada e baseada em blindados. Tornaram-se o que os soldados de guarnição geralmente se tornam. Policiais realmente ruins, até mesmo perversos. Foi isso que eles se tornaram. Todos os dias agrediam alguma mulher com coronhadas, batiam em algum homem, roubavam a permissão de trabalho de alguém, e para essa pessoa, aquela permissão era sua vida. Paravam pessoas em postos de controle de forma arbitrária. Tornaram-se muito, muito poderosos. Tornaram-se como os colonos na Cisjordânia, que te matam se você olhar torto para eles, ou simplesmente por ser palestino. Provavelmente são o pior exemplo de uma força militar na face da Terra hoje. E uau, isso inclui muita gente, inclusive no Sudão e em outros lugares onde atrocidades acontecem quase toda semana. Eles são tão ruins ou piores. Agora somos parcialmente responsáveis por isso, Nima, porque nunca os confrontamos de verdade. Nunca fizemos nada para apontar o dedo na cara deles e dizer, sabe, esse dever de guarnição, esse dever de ocupação está corrompendo suas forças. Tudo o que você precisa fazer é ir a um posto de controle e observar o que eles fazem, rotineiramente, por diversão. Vá até os atiradores de elite, onde eles estão atirando em jovens de 16 anos, acertando seus joelhos. Sabe, eles chegam muito perto da cerca e eles atiram nos joelhos, sabendo muito bem que o rapaz provavelmente nunca mais vai andar.
Isso é dever de força de ocupação. Isso é estupidez. Vocês estão arruinando seu exército. This is stupid. You're ruining your military. I think Acho que o que está acontecendo com Israel, com os soldados israelenses, mentalmente, vai se manifestar na próxima década. Dá para ver o quanto isso é devastador. how devastating that. And a lot of that's reservists. A lot of that's reservists. Muito disso são reservistas também, que não necessariamente se encaixam no perfil que acabei de descrever. Quero dizer, eles cumpriram deveres de ocupação, mas se revezavam. Os regulares, eu ousaria dizer, não verifiquei isso, mas ousaria dizer que as maiores taxas de TEPT, as maiores taxas de suicídio, estão entre os regulares e não entre os reservistas. Porque os reservistas não estão necessariamente naquele molde que acabei de descrever para você. Alguns podem estar, mas os reservistas foram convocados um pouco mais do que o normal para o serviço de ocupação, porque não havia gente suficiente. Unusual for occupation duty because they didn't have enough. Thank you so much. Ni wyddolrig Larry, paid Texas Gui. Gram paxi Gui femth. As always. Obrigado pela entrevista. Te vejo na sexta-feira. Friday, yes. Sexta-feira, sim. Meu Deus, tá ficando tão frio aqui. Já tirei minha roupa de aloha. Cuide-se. Take care. Se cuida, Larry. Bye bye. Tchau.